Então, hoje a gente tem o JoinZap, que é a nossa plataforma de direcionamento e de automação. Então, todo aquele processo de... tem um monte de grupo que eu coloco aqui, né? A gente tem um direcionamento onde a gente coloca os grupos. Aqui só está um, que é o teste que a gente está fazendo. Mas você pode colocar uma quantidade infinita de grupos aqui e ele faz o redirecionamento baseado numa quantidade de cliques ou leads dentro dos grupos, tá? O que acontecer primeiro. Aqui a gente tem alguns sistemas de palavras-chave, relatórios com relação aos grupos, né? CRM e o NPS que a gente criou agora há pouco tempo, para que a gente possa mandar formulários de pesquisa dentro dos grupos e aí as pesquisas vêm todas para cá para esse NPS, tá? Mas hoje o que a gente vai falar mesmo é o do Join AI, que é a nossa plataforma de automação de inteligência artificial para grupos, tá? Não existe até o momento nenhuma que funcione da forma com que a nossa funciona, tá, Brazão? Nenhuma. Por que eu digo isso? A nossa inteligência artificial, ela tem algumas diferenças das inteligências artificiais que são construídas basicamente por algumas empresas. A nossa, ela não é construída diretamente na OpenAI. Ela tem várias camadas de segurança para que a IA não fale, a gente chama de alucinação, né? A IA, hoje em dia, ela tem um problema muito grave, que ela alucina. Quase sempre, em algum momento ela fala uma besteira para o lead e isso pode atrapalhar o processo de venda. Agora imagina quando você está falando de 40, 50, 100 grupos, um monte de gente falando ao mesmo tempo. Se ela falar alguma coisa de forma equivocada em um dos grupos, isso pode causar uma perda do grupo. Exemplo, se ela falar um valor errado, se ela falar alguma informação de bônus errada, você acaba se prejudicando. Então, por isso a gente conseguiu e a gente entendeu que para o mercado de vendas online, precisaria construir alguma coisa que tivesse um nível de segurança para que ela não alucinasse, ou melhor, não conseguisse, mesmo se ela estivesse tentando alucinar, algo que freasse ela e falasse, não, peraí, volta para a casinha, não, você não vai falar isso. E é basicamente isso que a gente construiu, tá? A configuração da Join AI é bem simples. Então, aqui a gente tem instâncias de WhatsApp, então são números de WhatsApp que a gente usa para conectar, para fazer as automações, né? Então, a gente seleciona uma instância que esteja conectado, a gente dá um nome para essa IA. Por que dá um nome? A nossa IA, ela não diz que ela é uma IA. Esse é um dos grandes segredos da coisa. As pessoas não gostam de falar com um robô, elas gostam de falar com uma pessoa. Se elas souberem que é uma IA, o que acontece, Brazão? Elas não vão converter tão bem. Não dão moral. Tá? Não dão moral. E aí, por isso a gente deixa falar para ela, você nunca vai revelar quem você é. Se alguém te perguntar, você é do time, é a Juliana do time XPTO. Aí aqui tem um grupo de supervisores, então a gente fala para ela, olha, no momento da sua configuração inicial, você cria um grupo de supervisão. Aí eu botei aqui para ela criar um grupo do nome de Supervisão Brazão. O que é esse grupo de supervisão, galera? É um grupo onde todas as questões, exemplo, se alguém falou alguma coisa equivocada, né? Se alguém xingou alguém, se alguém falou alguma coisa fora das regras, ela avisa nesse grupo de supervisão e a gente tem uma lista de comandos que a gente pode dar nesse grupo que afeta o usuário lá no final. Exemplo, eu posso banir uma pessoa. Bota lá /ban e marca lá o comentário, aí automaticamente bane a pessoa daquele grupo e apaga a mensagem da pessoa. Eu posso botar ela não soube responder, porque pode acontecer, em alguns casos, de a IA falar, cara, eu não consegui, dentro do documento de treinamento, eu encontrar a resposta. Você consegue me ajudar? Aí você pode, bota lá, /responder, e a resposta que o humano ia dar, ela manda aquela resposta como se tivesse sido ela que tivesse construído. Ok? E tem uma série de outros comandos também que a gente pode utilizar. Aqui é o WhatsApp do administrador, tá? E aqui é um WhatsApp dela mesmo que ela ignora para ela não falar com ela mesma, né? Não entrar no loop. Will, quando você coloca para responder uma que ela não soube, ela aprende se perguntarem em outro grupo? Não, porque o que acontece? A IA ela tá no momento hoje, as IAs, se você deixar ela aprender, dependendo do volume de dados que ela vai consumir, ela pode consumir um dado errado. E aí, de repente, começar a falar coisas que não é para falar. Entendi. Entendeu? A gente não tem um controle.
O que deve ser feito é colocar no documento mais essa resposta. Isso, mais essa resposta. A gente acaba adicionando, vai adicionando esse documento ao longo do tempo. Esse documento vai ficando cada vez mais robusto, mas é um documento muito simples, bem pequeno, tá? É muito legal isso, que é bem pequeno o documento. Todo mundo acha que, meu Deus, é um documento enorme, vou mostrar para vocês. E através desse documento você consegue colocar o que tem no seu produto, o que serve, para que serve, entre outras coisas. Aqui nessa segunda etapa, a gente tem algumas questões de formal, neutro e humorado, tá? Então, o que é isso? É como a IA vai se comportar. Eu adoro colocar o humorado porque ela usa emoji. No humorado, ela responde, não sempre, tá? Mas em alguns casos, em algumas situações, ela coloca os emojis. Isso deixa ela mais humana, né? As pessoas, uma IA não vai botar vários emojis e tal. Não, ela coloca os emojis, isso fica bem legal. Como a IA deve selecionar as mensagens que ela vai interagir? Exemplo, a gente teve alguns casos que a IA colocava assim, ok. E aí a gente não interagia, a pessoa ficava meio às vezes chateada, uma coisa. Então a gente colocou essa opção para que ela respondesse, interagisse sempre. Então se a pessoa botar ok, ela fala obrigado, ok, para a pessoa não se sentir, parece que, acontecia isso, tá? Por isso que a gente colocou essa opção. Ou ela faz a análise, tá? Definir como a IA deve agir quando não se sentir confortável para gerar resposta por falta de treinamento adequado. Como que funciona o processo de ele entender se a resposta está no documento ou não? A IA ela tem uma questão chamada de, vamos traduzir assim, para o linguajar humano, que é índice de qualidade da resposta. Se o índice de qualidade da resposta for X, ela pode falar, olha, a resposta, tem uma base, eu acredito que isso aqui possa ser bom, isso aqui vai responder, mas podia ser melhor. Está faltando alguma informação no treinamento. Se eu não setar isso para nunca responder, ela vai pegar essas respostas e vai postar lá. Mas vai te avisar no grupo que poderia ser melhor a resposta, que poderia ter um pouco mais de informação no treinamento para ela melhorar a resposta. No caso, eu gosto de falar para ela, não, nunca responde. Nunca. Deixa sempre que você tiver aquela história. Se você está na dúvida, manda para mim. Você está na dúvida, manda para mim que eu te ajudo. E assim você vai indo. Beleza? Se você estiver indo muito rápido, tá, Brazão? Por favor, fala aí. Não, tá tranquilo. E deixa eu te falar. Hoje, por exemplo, nos grupos que você já usa, a cada 100 mensagens, quantas normalmente vocês têm que interferir e ajudar? A gente tem uma métrica de um parceiro que faz muitos lançamentos. O time dele estava até comentando com a gente, usa bastante a IA, estão usando bastante a IA, que é 10% de todas as mensagens que acontecem nos grupos tem que ter alguma intervenção da IA. Ou a IA fala que não soube ou ela não soube responder, ou falta informação no treinamento. Poderia ter um pouco mais de informação no treinamento para a resposta acontecer, tá? Então, não é um número, ainda assim, não é um número muito grande, mas isso no começo, eles estão assim, há um mês e pouco, trabalhando com IA, e eles estão otimizando cada dia mais o documento de treinamento deles. Tá? Então, isso vai reduzindo, mas eu acredito que fique em torno de 5%. Acho que no final, daqui a uns 2, 3 meses, isso vai ficar ali em 5% essa taxa de ajuda, podemos dizer assim, né? Perfeito. Aqui, como é que a gente funciona hoje? A gente tem um documento, vou abrir esse documento aqui, que é um documento de treinamento. Cara, a gente testou um monte de modelos de treinamento até chegar nisso. A gente acaba usando o Drive para facilitar aqui, né, a construção. E aqui a gente coloca poucas informações. Will, dá zoom que não dá para ver, não. Não dá para ver? Vamos lá. Melhorou agora? Tá bom? Tá. Botei demais agora. Eita, não. Pronto. Foi? Não, dá mais um. Meu amigo. A gente tá tudo velho. Aí tá ótimo. Velho? Eu tô de óculos aqui. Vocês estão idosos, pô. Vocês estão idosos, mano. Você tá louco, Batman. Tá. Esse aqui é um documento onde a gente explica para a IA o que é o produto, como ele funciona, entrega, as características do produto. Tá? A gente tem um detalhe, nós, seres humanos, a gente gosta de ser prolixo, falar dentro de um documento a mesma coisa várias vezes, de formas diferentes, correto? A gente tem esse problema. Mas é porque o cara que vai ler, ele tem que entender.
Então a gente tem que falar mais vezes aquilo para ficar claro, né? Esse é o papo que a gente fala. Só que uma IA, cara, ela não precisa, você não precisa falar para ela 1000 vezes a mesma coisa. Você precisa falar para ela uma única vez, de uma forma muito bem, que ela consiga entender muito bem aquilo. E esse é um dos maiores problemas que a gente começa a perceber dentro dos treinamentos de IA, agora falando do treinamento da IA, que é um problema enorme de mercado, onde todo mundo acha que é só pegar um documento, uma página, mandar para a IA, que a IA vai saber, vai entender tudo. Ela vai entender, mas eu te garanto que 50% das vezes ela vai falar alguma besteira. Ela vai misturar alhos com bugalhos, que a gente chama, né? Ela vai misturar o A com B, B com C, aí você vai ter que arrumar. Teve um colega que fez isso com a IA que ele estava treinando, que ele vende milhas, né? Ele ensina a pessoa a usar a milha para montar uma agência ou vender pacote para a família, pacote de viagem para a família. Só que ele não, a IA que ele criou era só para falar sobre o assunto e não para cotar a viagem. A pessoa falou, pô, tô procurando uma passagem ou em Congonhas ou em Campinas e eu não tô conseguindo e tal, não sei o que. Aí ela falou, não, espera só um minutinho que eu vou cotar para você. Não foi para isso que ela foi treinada. Ele descobriu que lá numa parte do documento tinha um texto que não estava claro se ela cotava ou não. E aí ela subentendeu que cotava. E aí ela estava tentando fazer a cotação. Claro que ela não tinha as APIs necessárias para fazer a cotação, não iria conseguir, mas ela ficou tentando. Ele teve que assumir o processo, assumir a conversa ali no meio para tentar terminar a negociação com a pessoa. Então, entender que um documento desse tem que ser escrito de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado a escrever é uma das principais dificuldades que eu vejo no processo de treinamento de IA, de construção de prompt, que o pessoal está falando aí, porque é quase como se fosse, mas chama de tipo de uma linguagem estruturada completamente diferente do que todos nós estamos acostumados a lidar. Ponto. É basicamente isso. A estrutura de linguagem da IA é completamente diferente. E aí a gente conseguimos, depois de muitas ajustes, tentativas, ajustes, arruma aqui, arruma ali, entender que a gente precisava montar um jeito muito simples. E aí, a gente chegou nesse modelo aqui, que é um modelo onde a gente explica o que é o produto, a gente deixa claro para ela que é somente comercializado esse produto, que existe um único modelo de ecobike elétrica, a gente fala que o produto pode ir para vários estados, a entrega, aí colocamos todas as vantagens do produto aqui, tá? Tudo de forma concisa. Ó, quando fica, ó, aí tem os benefícios. E ó, é só isso. Dá um Ctrl Z aí que eu acho que você recortou um pedaço ali sem querer. Tem certeza? Ou foi impressão minha? Aí. Foi aqui, não, foi aqui. Mas isso já não vai, nesse caso não vai fazer diferença, tá? E aí aqui ele terminou tudo. É só isso? É só isso. Por quê? Brasil, é engraçado que a gente, nos primeiros treinamentos, a gente fez um arquivo de 18 páginas. Aí, 18 páginas, cara, 18 páginas. Isso, não, 18 páginas não dá. E aí, tu daí viajava, alucinava, falava umas coisas que não tinha nada. Aí, aí a gente consegue ver em qual parte do conteúdo ela tirava a resposta. E aí, a mesma pergunta, ela tirava a resposta de 4 partes diferentes. Cada resposta vinha de uma parte diferente do arquivo. Aí a gente via que, meu Deus, texto todo errado. Tem 1000 vezes a mesma coisa, falar de forma diferente. E esse ajuste, no final, a gente ficou com um arquivo de um produto inteiro de 5 páginas. Uma live minha, se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Puff. Você vai agora, aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.